Bom, então boa tarde a Marco Antônio e Ana Clara, né? E conforme o pessoal for chegando, a gente vai deixando entrar, claro, mas a gente não perder muito tempo. Nossa matéria tem sido História do Brasil, né? História do Brasil colonial, né? No período que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, isso molda a nossa história, molda a nossa sociedade, molda a nossa cultura. Miguelito chegando aqui. Miguel, tudo bem com você, Miguel? Miguel, eu estava conversando com seus colegas, falando sobre o trabalho, tá? Tem duas listas de atividades, tá lá, lista de atividade de revisão, semana 24 e 25. Não deixe de fazer. Mande por esse e-mail que eu vou botar de volta aqui. Qualquer coisa você fala com seus colegas que eles vão te explicar também, tá bom? Então, gente, a gente está falando muito sobre o Brasil colônia. Então, essa relação, né, a gente sempre criou na nossa memória histórica, né, coletiva, que todos nós temos uma memória histórica. Por mais que a gente não estude história, digamos que você nunca entrasse na escola, vocês iriam saber um pouco de história do Brasil por ouvir os seus pais falarem, pela própria cidade. Você andando pela cidade tem o nome das ruas, tem os monumentos, tem os prédios públicos. Há muita informação histórica. Você andando pelo centro da cidade, você tem até uns totens com um resumo da história de cada local, a importância. Então, a gente pode dizer que aqui no Brasil, pelo menos o brasileiro, ele tem aquela coisa de achar que o Brasil ele deu errado. Parece assim que o Brasil podia ser um pouco melhor do que é. O brasileiro ele imagina que o Brasil podia ser uma superpotência, né? Você compara o Brasil com o Japão pequenininho, sem recursos naturais, sem recursos energéticos, e é muito rico. Enquanto que o Brasil é enorme, com população grande, população jovem, sol o ano todo, a, a, a nossa agricultura é muito forte, nossa indústria é forte, nós temos muitos recursos naturais, recursos hídricos, energéticos, mas por algum motivo a gente não dá certo, né? Aí muito se explica assim, o Brasil não dá certo por causa do nosso passado colonial, porque aí a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também foi colônia. Mas foi colônia da Inglaterra. E a Inglaterra colonizou, fez colônia de povoamento. Ela tinha o objetivo de povoar a terra e não só explorar. Isso são todos preconceitos que a gente vai aprendendo, né? Na família, na sociedade, na mídia, na TV, nos jornais, nas revistas, meio que vai passando isso para a gente. Então, a aula de história ela tem esse papel de combater esses preconceitos para a gente poder enxergar melhor o nosso presente. A gente estuda o passado para entender o presente, para tomar, quem sabe, decisões melhores, visando sempre um futuro melhor. E outra coisa também que a gente aprende, além da exploração, né, que Portugal só veio para cá para sugar as riquezas do Brasil, é que o povo brasileiro é um povo muito pacato, um povo muito pacífico. Violentos são os americanos, né, que mataram todos os índios, mantêm violência contra os negros, né, invadiram o Vietnã, são os alemães que apoiaram o nazismo, são os italianos que invadiram a Itália, são os japoneses que invadiram a China, a Coreia. Esses são povos violentos, russo, né? Os árabes estão sempre se explodindo. O brasileiro não, o brasileiro é pacato, o brasileiro é pacífico, o brasileiro é cordial. Tem até um clássico da antropologia, da sociologia e também da história, né, que é o Raízes do Brasil, do Gilberto Freire, que ele tenta explicar assim o que é o brasileiro. Ele diz que uma coisa característica do brasileiro é a cordialidade. Sabe o que é uma pessoa cordial? Você imagina que uma pessoa cordial é uma pessoa legal, maneira, está sempre de bem com a vida, né, está correndo no calçadão de Copacabana, tomando água de coco, malhando no sol, tomando banho de mar, e é legal, joga frescobol, né, paga rodada de cerveja para os amigos. O brasileiro tem a fama de ser assim, né, de ser um cara legal, um povo maneiro, acolhedor, aceita todo mundo. Só que não é bem assim, né? O brasileiro é cordial porque a palavra cordial vem de cor. Cor
é coração. Então, as relações entre público e privado, na cabeça do brasileiro, é uma coisa só. O jeitinho brasileiro. E o brasileiro, quando ele é ofendido, ele responde de maneira até muito violenta. Mas o que eu queria tocar aqui no assunto, gente, é esse lado pacífico. Parece que o brasileiro sempre nunca declarou guerra a ninguém, nunca participou de guerras, nunca houveram guerras civis. O que é uma guerra civil? Vocês sabem o que é uma guerra civil? Guerra você sabe o que é, né? Quando um país luta contra outro país, a gente diz guerra. Né? Segunda Guerra Mundial, a guerra que envolveu vários países, várias alianças entre si. Mas quando acontece uma guerra dentro do seu próprio país, não é um invasor estrangeiro tentando invadir seu país. São grupos dentro do seu próprio país disputando o poder. Exemplo, a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão Americana. O Norte declarou guerra ao sul dos Estados Unidos. Havia os estados do Norte e os estados do Sul. Os estados do Sul eram escravocratas e não admitiram a abolição da escravatura por Abraham Lincoln. Então, teve uma guerra, americanos contra americanos. Depois da Revolução Russa, em 1917, teve o período de guerra civil. O Exército Vermelho Comunista contra o Exército Branco, dois reacionários, e todo mundo que era contra os comunistas. Guerra civil na Síria, que até há pouco tempo está acontecendo, ainda hoje ainda tem essa guerra. Tá? Tentaram derrubar o ditador Bashar al-Assad, tirar ele do poder, só que aí outras potências estrangeiras se envolveram no conflito e aí virou uma guerra civil sanguinária, morrendo muita gente, destruindo o país. Então, parece que o Brasil nunca passou por isso, né? Eles têm essa coisa, o brasileiro é um povo bom, nunca teve guerra civil, mas não é bem assim não, tá? A gente vai falar que o brasileiro tem essa imagem de si próprio, de que é um povo pacífico, que jamais entraria numa guerra civil. Mas não é bem isso que a gente vai ver agora. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as rebeliões coloniais. E, mais especificamente, daquelas chamadas rebeliões nativistas, que eram rebeliões que não buscavam romper a dependência com Portugal. Ninguém tentou, com essas rebeliões, tentou a independência do Brasil, por exemplo. Não foi como a declaração de independência dos Estados Unidos, em que eles decidiram, então, ir para a porrada contra a Inglaterra. Não é nada disso. São rebeliões, geralmente do povo, contra a exploração, contra atitudes que empobreciam, que exploravam a população, e a população, então, teve um momento que ela explode, ela se rebela, né? Mas sempre tentando renegociar a relação comercial com Portugal, ou como está na posta de vocês, uma reforma do pacto colonial. Você lembra o que é pacto colonial? Pacto colonial é a relação comercial entre a colônia e a metrópole. O Brasil só poderia comercializar seus produtos tropicais, açúcar, algodão, tabaco, não, com Portugal. Só poderia se comprar manufaturas através de Portugal. E é isso que eles vão tentar, esses povos, ao decorrer da história do Brasil, em vários pontos do Brasil, vão tentar, então, se rebelar contra a exploração. Então, vamos falar da primeira aqui, 1684, a revolta de Beckman, dois irmãos. Eles, então, lá no Maranhão, eles são, então, Manuel e Tomás Beckman, vão se rebelar contra esse monopólio. Bom, nessa época, a economia brasileira estava muito ruim, a economia portuguesa estava ruim também. E o estado do Maranhão, aliás, o Brasil nessa época era dividido entre Brasil e Maranhão, o país era grande demais, e a região do Maranhão era uma região estratégica, porque a ida e volta de Portugal era mais rápida, de navio, é claro, do que, por exemplo, do Rio de Janeiro para Portugal e vice-versa. Então,
tinha uma relação mais próxima com Portugal. O Maranhão vivia do algodão, do açúcar e das drogas do sertão, né? Eles precisavam de mão de obra escrava africana, não tinha suficiente, eles começaram então a escravizar os indígenas. E esses colonos então começaram a pedir apoio da coroa portuguesa, mais escravos, né? E aí então, para resolver o problema, a coroa portuguesa criou uma empresa, a Companhia de Comércio do Maranhão, que ia cuidar do abastecimento da colônia com produtos vindos de fora e que também compraria produtos do Maranhão. Só que, qual foi o problema? A Companhia de Comércio do Maranhão não levou mais escravos para lá, da África, ficou ainda uma falta de escravos muito grande, e para piorar, os jesuítas, que eram os padres que catequizavam os indígenas, eram contra a escravidão indígena, então criavam um atrito muito forte com a sociedade. As mercadorias como tecido, manufaturas, bacalhau, azeite, que vinham de Portugal, que o Brasil não produzia, geralmente chegavam com uma qualidade muito ruim, quase podre, né? Bem estragado mesmo, e a companhia cobrava muito caro. E sempre roubava os colonos na hora de pesar o açúcar, de pesar o algodão, as drogas do sertão, né? As especiarias que vêm da Amazônia. Os caras sempre então davam um jeito de roubar os colonos e pagavam muito pouco. Isso vai criando uma insatisfação tão grande, a coroa não resolvendo, que o povo, então liderado pelo Mateus e pelo Thomas Beckmann, se rebela, bota fogo no colégio dos jesuítas, mata os jesuítas, saqueiam o armazém da companhia, prendem o governador, tiram o governador do Maranhão, eles tomam o poder, acabam com o monopólio comercial da companhia, mas aí esses dois caras não conseguem então governar direito, não conseguem abaixar o preço das coisas, não conseguem resolver. Um deles vai até Portugal para negociar. Aí chegando em Portugal, ele é preso. A coroa portuguesa então manda um novo governador. Esse novo governador prende os líderes e executa. Ele pune severamente os líderes dessa rebelião e tudo continua como sempre continua, né? Apesar da rebelião, a rebelião não deu em nada, né? Nada mudou. Vamos falar agora, não mais no Maranhão, mas em São Paulo. A gente já falou aqui nas aulas anteriores que os bandeirantes paulistas foram os primeiros a descobrirem ouro e pedras preciosas, explorando o interior do que hoje chamamos de Minas Gerais. Então, aquela região do interior de São Paulo, Minas Gerais, se descobre o ouro. Então, os paulistas pensaram, bom, já que nós descobrimos, é muito justo que nós sejamos os primeiros a explorar as riquezas, né? E rapidamente, quando se descobriu o ouro, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, né? E chegou até Portugal. A economia portuguesa em frangalhos, né? A população muito pobre de Portugal, quando ouviu dizer, encontraram ouro no Brasil, muitos portugueses saíram de Portugal e vieram para cá. Então, pessoas do país inteiro, Rio de Janeiro, da Bahia, do Nordeste, do Norte, do Sul do Brasil, de Portugal, vieram todos para a região para tentar enriquecer com ouro. E Portugal via com bons olhos mais trabalhadores, mais ouro se descobre, maior a taxação, Portugal volta a ficar rico de novo. Foi o que os portugueses pensaram. Mas os paulistas não queriam. Eles queriam que os primeiros a explorar as riquezas das minas fossem os paulistas. Portugal não aceita isso e começa, então, um conflito entre os paulistas e o pessoal de fora. Geralmente, os paulistas andavam descalços. Tá? Tipo o Chico Bento. Já viu o Chico Bento? O Chico Bento com aquele bacamarte, aquele chapéu, e descalço e todo esfarrapado, parece um bandeirante. Eu acho até que ele é inspirado nos bandeirantes. Mas o pessoal de fora vinha com aquelas botas bem altas, né? As botas que vinham até o joelho. Aí o pessoal de São Paulo falou, aí chegaram os emboaba. A emboaba era uma ave pernalta, de perna curta e comprida. Então, a forma para eles se referirem aos forasteiros, aos exploradores que vinham de fora, eles chamavam os caras de emboabas. E aí o conflito começou a crescer. Então, os emboabas foram entrando, os paulistas tentaram expulsar,
tentaram botar lei, não conseguiram, não tinham apoio da coroa. Fatalmente, houveram vários conflitos armados, muita gente morreu nisso, é claro, ouro, né? Até que os emboabas fazem uma emboscada com os paulistas. Foi o chamado Capão da Traição. Juntaram vários paulistas numa região e aí os emboabas, escondidos na mata, saíram e fuzilaram todo mundo. Então, isso mostra o quanto a coisa era feia na região. Era quase um velho oeste na região. Muita violência, muito assassinato. Então, muitos paulistas viram que não conseguiam nada ali. Começaram, então, já que a gente não vai conseguir nada aqui na região de São Paulo e Minas Gerais, eles foram buscar, então, riquezas em Goiás e no Mato Grosso. Isso fez com que o território brasileiro se expandisse para essa região também, mas mostrando só como o ouro mexe com as pessoas. Aí a gente agora vai voltar para o Nordeste, na região de Pernambuco. Vocês lembram que o Maurício de Nassau, né, o holandês Maurício de Nassau, quando invadiu com a Companhia das Índias Ocidentais da Holanda, invadiu o Nordeste brasileiro, ele invadiu Pernambuco e se estabeleceu na cidade litorânea de Recife. Né? Ele fez um grande projeto urbanístico e desenvolveu a cidade. A cidade que era feia, escrota, virou uma cidade bonita, né? Era até chamada de Veneza tropical, por causa dos seus canais. Até hoje, Recife é uma cidade lindíssima. E por ter crescido tanto devido ao comércio e o dinheiro investido dos holandeses, Recife cresceu, mas cresceu muito. E com a crise do açúcar, quando os holandeses saíram do Nordeste e foram para o Caribe, a indústria açucareira brasileira entrou em decadência. Não conseguiu competir com açúcar de melhor qualidade e mais próximo do mercado europeu e americano dos holandeses. Então, o pessoal que produzia açúcar, os senhores de engenho, que moravam principalmente no interior, na cidade de Olinda. Então, temos duas cidades aqui. Preste atenção. A cidade que enriqueceu, prosperou devido ao investimento dos comerciantes e dos holandeses foi Recife, fica no litoral. Mas os senhores de engenho, ficavam mais no interior, moravam em Olinda. Então, nós temos duas cidades aqui, Olinda e Recife. Recife cresceu, ficou rica e pleiteou, junto à coroa portuguesa, crescer. Deixar de ser uma cidadezinha, um povoado, para virar uma vila. E aí o governador da capitania de Pernambuco saiu de Olinda e foi morar em Recife. O pessoal de Olinda, os senhores de engenho já empobrecidos, né, já decadentes, tinham pego muito empréstimo com os comerciantes de Recife. Por isso que é chamado de Guerra dos Mascates. Os senhores de engenho de Olinda chamavam os comerciantes de Recife de mascate. Mascate é uma espécie de pequeno comerciante. É aquele comerciante que vende miudeza, é pobre, né? É um pequeno comerciante. Geralmente é um caixeiro viajante, é chamado de mascate. É como se fosse você chamar um comerciante de camelô na época. Então, esses camelôs querem bancar o quê? Então, o pessoal de Olinda, os senhores de engenho, decadentes, ficaram com raiva e invadiram, tentaram destruir a cidade de Recife. Invadiram mesmo, montaram o exército deles, né, com seus capangas, armaram a galera e foram invadir Recife. Só que Recife buscou apoio junto à coroa portuguesa, conseguiu apoio da coroa, e as outras capitanias, Rio Grande do Norte, Ceará, né, Bahia, ajudaram o pessoal de Recife. Eles venceram Olinda, não chegaram a destruir, é claro, Olinda está aí até hoje, mas aí se tornou então centro da política de Pernambuco, e aí então virou vila, e aí prosperou. E os olindenses tiveram que engolir, mas isso tudo através de guerra, tá? Então, gente, para terminar aqui, o que vai ser a precursora da rebelião, que vai ser chamada de Inconfidência Mineira. Antes do Tiradentes, no século XVIII, nós tivemos a chamada Revolta de Filipe dos Santos. Vejam bem, antes da descoberta de ouro nas Minas Gerais, na região das Minas,
Portugal meio que tinha uma relação, assim, claro, de monopólio comercial com o Brasil. A exploração, por exemplo, do pau-brasil era o estanco, era monopólio da coroa portuguesa, né? O açúcar brasileiro era vendido para Portugal, independente do preço, todas as riquezas iam para Portugal. Só que era uma coisa meio largada, sabe? Portugal não tinha condições de manter uma administração restrita, um controle mais forte sobre a colônia. A colônia é muito grande, com várias características muito diferentes entre si, mas quando se descobre ouro nas Minas Gerais, a coisa muda. Aí Portugal, então, aumenta a fiscalização sobre a produção aurífera. Geralmente, o ouro que circulava ali era o ouro em pó. Vejam bem. O cara chegava com um pouquinho de ouro. Eu vou comprar charque, que é carne seca, vou comprar arroz, farinha de trigo, farinha de mandioca. Quanto vai custar isso aí? Vai custar 5 gramas de ouro. O cara pegava um punhadinho de ouro, botava na balancinha, pagava a conta dele. O cara queria comprar roupa, sapato, ia lá no sapateiro, no alfaiate. Quanto isso aí? 20 gramas de ouro. Pegava um punhadinho de ouro em pó, dava na mão do cara e o ouro circulava muito em pó. Mas qual o problema do ouro em pó? O ouro em pó é fácil de você esconder, certo? Qualquer saquinho, você bota dentro da cueca, né? Se o pessoal aqui no Brasil, os políticos roubam dinheiro e escondem na cueca, que são notas grandes de dólar, imagine só ouro em pó, né? O cara bota até no chá, não, estou bebendo chá, estou lá cheio de ouro. Engole o chá, quer dizer, engole o ouro, não sei, cara. Era muito fácil roubar da coroa portuguesa. Então a coroa bota uma lei, preste atenção. A coroa portuguesa cria as chamadas casas de fundição. Qual era a lei agora? Todo ouro em pó, descoberto, né, produzido, extraído, deveria ser levado para casa de fundição, deveria ser fundido em lingote, tipo um tabletinho, ele devia ser fundido e recebido, então, o selo real. Depois de, então, era cobrado o quinto. Se o cara tinha lá 5 quilos de ouro, 1 quilo ia para a coroa portuguesa, que eu acho justo, né? Colônia. Porra, né? Com 4 quilos de ouro já seria rico pra caramba. Mas os caras não gostaram, primeiro, porque em lingotes de ouro, e todo ouro tinha que ser em lingotes, com a marca, então você não poderia, por exemplo, pegar esse ouro, levou, pagou o tributo, recebeu o seu ouro de volta, mais ou menos o que o governo faz hoje em dia. Cobra imposto de renda, depois restitui um pouco do que você pagou. Ele te devolve um pouquinho. Né? Você paga pra caramba, mas seu pai é verdade que o governo pega o dinheiro dos impostos, depois ele te devolve, restitui um pouquinho? Um pouquinho. Seu pai deve ficar muito, muito feliz quando restitui e muito triste pela quantidade que se restitui. E aí, como é que vai comercializar, né, com ouro em lingote? Você chegar com a barra de ouro aí, meu irmão, tira o troco disso aí. O cara, como é que eu vou tirar o troco disso aí, cara? Eu tenho lá uma tonelada de ouro, mas praticamente não é muito bom de si. Eu teria que trocar por moedas de ouro. Meu irmão, não funcionava. Fora que muito ouro circulando na região fez com que houvesse uma inflação muito grande. Então, a população que não ganhava em ouro, obviamente, camponeses, né, alguns artesãos, trabalhadores braçais, tinham que pagar peso de ouro, farinha de mandioca, mas não recebiam ouro. Então, isso criou uma insatisfação muito grande na população mais pobre também. Os produtores, o pessoal das minas, ficavam com raiva das casas de fundição. E o pessoal mais pobre ficou com raiva por causa da inflação. Então, um tropeiro, um cara simples. O que é um tropeiro? É um cara que carregava mercadoria no lombo de mula, de burro, de boi, na carroça. Ele fica com raiva e lidera, então, uma rebelião contra as casas de fundição. Ele, então, ele reivindica, ele lidera a massa da população, vai falar com o governador, que na época era o Conde de Assumar, nome maneiro, né? Conde de Assumar. Não, vamos conversar então, Felipe. Calma aí, vamos conversar, não precisa ficar com raiva, não. Chamou o Felipe para conversar. Olha, acalma a galera que eu vou fazer o que eu posso aqui.
Só que o Conde, safadamente, ou maquiavelicamente falando, ele fingiu que aceitava as reivindicações, mas na verdade o que ele fez deu tempo dele chamar força de fora, botou a guarda em cima, prendeu todo mundo que tinha que prender, pegou o coitado do Felipe dos Santos, né? Esse sobrenome, uma pessoa do povo, uma pessoa comum, sem influência, simplesmente açoitou o cara, torturou o cara em praça pública, esquartejou ele vivo, né? Amarrava o cara, cada membro, né? Num cavalo, e aí botava os cavalos para correr todos ao mesmo tempo. Aí quando os cavalos corriam, estraçalhavam o cara vivo, decapitaram ele, levaram suas vísceras, espalharam pela cidade as pernas, braço, a cabeça dele ficou espetada lá na vila, para que todo mundo olhasse, serviço de exemplo. Então era assim que a coroa portuguesa ela lidava com as rebeliões, tá? E é claro, os mais pobres sempre se ferravam, como até hoje, né, gente? Então, gente, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Se você não tiverem mais nada, então eu vou tirar uma fotinho aqui para provar que vocês são os alunos mais assíduos, interessados e inteligentes, porque no grupo de WhatsApp os professores só falam mal de vocês, e vocês eu digo todos os alunos. Mas eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Pela... É, minha filha, é isso mesmo. O professor quando se junta, cara, é isso aí.